São Paulo, 29 de abril de 2026. Mensagem aos amigos. Os filhos brigões do lavrador. Os filhos de um lavrador estavam sempre discutindo e brigando entre si. Ele ralhava, mas de nada adiantava. Suas palavras não mudavam seus modos. Então ele decidiu lhes dar uma lição prática para que não se dividissem. Pediu que fossem buscar uma carga de lenha. Quando eles chegaram, distribuiu um fardo para cada um e pediu que os partisse em dois. Mas, apesar de todos seus esforços, eles não conseguiram. O lavrador então desfez os fardos e entregou a cada um dos filhos um pau de cada vez. Por ser apenas um, quebraram-no sem nenhuma dificuldade. É por isso que se diz: se ficarmos unidos, podemos ser invencíveis, mas, se divididos, seremos presa fácil frente a qualquer perigo. Agora algumas indicações para uma vida mais consciente. A maior parte das religiões do passado, dos ascetas, dos eremitas, deixaram um ensinamento desastroso. Para eles o ideal era viverem escondidos nas florestas ou nas montanhas, para fugir das tentações e, sobretudo, para evitar as mulheres, porque viam nas mulheres criaturas do diabo. Então, coitados. Eram outras mulheres que os perseguiam nas grutas, sob a forma de alucinações, e eles não podiam escapar-lhes. Sim, as famosas tentações de Santo Antônio. E mesmo que não fossem refugiar-se nos desertos durante séculos, a maior parte dos homens influenciados por uma tradição cristã equivocada consideraram a mulher como uma criatura inferior, fraca, privada de juízo e incapaz de se conduzir na vida se não estivesse lá o homem para a manter no caminho correto. Os homens recusaram às mulheres condições favoráveis para que pudessem evoluir e mostrar as suas qualidades. Séculos e séculos de dominância do masculino. Como é possível eles não terem visto a sua crueldade, o seu egoísmo, a sua injustiça para com elas, o seu instinto de domínio? Eles exploraram-nas, usaram-nas e abusaram delas, mas disso não falaram. Na realidade, temiam as mulheres, não as compreendiam. Agora, as mulheres mostram aos homens que podem ultrapassá-los ou igualá-los em todos os domínios. Durante eras, elas viveram em silêncio, em sacrifício, em obediência. Elas curvaram-se. Mas hoje, adquiriram a possibilidade de mudar o mundo. Há quem pense que enganar-se acerca da mulher não tem nenhuma importância. Mas o futuro da humanidade e de todo o mundo dependerá daquilo que se pensa da mulher. A humanidade não foi criada para que apenas o princípio masculino tomasse as rédeas do poder. Todas as decisões devem sair resultantes de um trabalho conjunto. Ambos representam fatores de igual importância. Sem o princípio feminino, a criação seria incompleta. Porque, na natureza, nada pode viver nem prosperar se faltar um dos dois princípios. Esta verdade encontra-se por todos os lados. Nos trabalhos do padeiro, do operário, do escultor, do empreendedor, nas mínimas ocupações. Mas ninguém nada percebeu. No ato de comer, repetimos o mesmo processo. Aquele que põe o alimento na boca é o princípio masculino. A boca é o feminino. E daí resulta a força, a energia. Quando respiramos, continua a ser o mesmo processo. Por todo lado, o princípio criador inscreveu estas verdades. Reflitam. Assim que a entrevi na virada da esquina, naquele primeiro encontro, os muros cobertos pela neblina, senti o amor no coração. Como num conto de fadas antigo, o mundo desapareceu. O amor fluía do invisível, pequenos ruídos, a língua emudeceu. Essa visão me atormentou,
Queria de novo o anjo flanando, o amor sempre brilhando, e eu devaneando, vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Ficou a memória desse apogeu, nessa esquina milagrosa, onde o impossível aconteceu, e a entrevi, gloriosa. Como num conto de fadas antigo, fiquei com o meu castigo. É longo e duro o caminho do amor. Ele é repleto de dor. Vaguei pelas ruas, meio perdido. Não sabia aonde ir. Senti-me feliz, agradecido. Agora eu podia me abrir, vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Lauro Rafu. Assim que a entrevi na virada da esquina, naquele primeiro encontro, os muros cobertos pela neblina, senti o amor no coração. Como num conto de fadas antigo, o mundo desapareceu. O amor fluía do invisível, pequenos ruídos, a língua emudeceu. Essa visão me atormentou, queria de novo o anjo flanando, o amor sempre brilhando, e eu devaneando, vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Ficou a memória desse apogeu, nessa esquina milagrosa, onde o impossível aconteceu, e a entrevi gloriosa. Como num conto de fadas antigo, fiquei com o meu castigo. É longo e duro o caminho do amor, ele é repleto de dor. Essa visão me atormentou, queria de novo o anjo flanando, o amor sempre brilhando, e eu devaneando, vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Vaguei pelas ruas, meio perdido, não sabia onde ir. Sentia-me feliz, agradecido, agora eu podia me abrir. Como num conto de fadas antigo, o mundo desapareceu. O amor fluía do invisível, pequenos ruídos, a língua emudeceu. Essa visão me atormentou, queria de novo o anjo flanando, o amor sempre brilhando, e eu devaneando, vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Vivendo e amando, sem saber se o conto teria um fim. Vivendo e amando, sem saber se o conto teria um